Sou delegado de polícia há mais de 10 anos, fui aprovado num concurso público muito difícil, com mais de 16 mil concorrentes. Hoje a gente recebe um excelente salário, então assim, eram muitas pessoas formadas em direito do país inteiro almejando esse cargo e graças a Deus das 40 vagas, 13 alagoanos apenas passaram e eu fui um deles, né? Com 23 anos de idade fui aprovado no concurso, muito jovem, desde cedo me dediquei ao concurso público e depois, né, ao longo da carreira, continuei me dedicando aos estudos, né, fiz pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Civil, continuei com o direito através da docência. Hoje ainda sou professor de processo penal aqui na Uninasal de Maceió e na Uninasal de Arapiraca e estou hoje como deputado estadual, né? Deputado por essa linda, por esse lindo estado que é o estado de Alagoas, né? Com muito orgulho, trabalho com muita paixão, amo o que faço e amo as oportunidades que a política proporciona, que é agir com empatia, se colocando no lugar do próximo e trabalhando por quem mais precisa. E esse é o nosso convidado de hoje, Dr. Leonan Pinheiro. Ele que traz aí várias versões, um pouquinho da história dele também. E hoje ele vai estar aqui falando com a gente sobre disciplina e sentido, o que sustenta quem escolhe servir à sociedade. E para isso, eu quero que ele conte um pouquinho sobre quem ele é, um pouco mais a fundo para a gente conhecer a história dele. E eu sempre procurei ser um aluno aplicado, um aluno dedicado e, poxa, morria de alegria quando meus pais viam notas boas nos meus boletins e, consequentemente, eu fui gostando daquilo, né, ao longo da minha adolescência também, até que veio o vestibular, né? Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, eu fui aprovado em terceiro lugar no vestibular de Direito da Universidade Federal de Alagoas e tudo isso, né, vocês são psicólogos, estão entendendo muito bem, como forma de mostrar a meus pais toda a gratidão por tudo que eles me proporcionaram, né? Que bom, Leonor. É Grande um currículo. currículo, é um currículo bem, bem extenso, né? E assim, é interessante a gente estar tendo esse primeiro contato pessoal com você. A gente acompanha você pelas redes sociais e talvez pela idade a gente não imagina o tanto de coisas que você construiu até o momento, né? Mas assim, o que foi, de onde surgiu, na verdade, o seu desejo em ser delegado? Como você já pensava, já imaginava? Você chegou a atuar no direito? Olhe, como surgiu a ideia de ser delegado? Eu costumo dizer o seguinte, na realidade foi um chamado, né? Eu nunca tive a pretensão de ser delegado de polícia. Quando eu passei no vestibular de Direito, eu tinha um grande medo, que era de ser desempregado. Dizia, meu Deus do céu. Eu acho que todo mundo que se forma tem esse receio, Quando né? passa aquele par, e agora, né? Exato. Poxa, daqui a 5 anos o curso de Direito ele não me dá um emprego. O curso de Direito ele me dá uma folha de papel que é o diploma, né? Sim, O que é que eu vou fazer com isso? Isso. E se eu não correr atrás, é né? verdade. Meu Deus do céu, eu ficava imaginando, eu acho que eu via muito isso na televisão, desenho animado, batendo na porta dos locais pedindo emprego, e aí um não, um sim, eu tentava ali, acolá, e não era isso que eu queria que meus pais vissem de mim, né? Então já com esse medo, com essa preocupação, eu sempre fui uma pessoa que olhava muito para o futuro, né? Então eu já pensava 5 anos à frente, eu digo, meu Deus, daqui a 5 anos eu não quero estar batendo de porta em porta pedindo uma oportunidade de emprego que eu nem sei lá se eu vou conseguir. Quer saber? De agora eu já vou me dedicar aos estudos para tentar um concurso público, né? Onde eu tenha estabilidade e continue morando aqui em Alagoas, né? Eu não queria de jeito nenhum passar no concurso fora. Na época tinham poucos concursos no Brasil e assim as pessoas que passavam em concurso, elas passavam em concurso assim super longe, sabe? Ah, eu passei, tem um primo que passou no concurso, tá morando lá no Rio Grande do Sul. Tem uma Sim. prima que passou no concurso lá em Roraima, tem uma outra que passou tá em São Paulo. Eu digo, não, eu não vou morar fora não. Eu Você amo sempre minha focado família, aqui, amo meu né? estado. Então eu vou estudar para todos os concursos, ou seja, todas as matérias, mas para que quando a oportunidade vier, eu estar preparado e, consequentemente, ser aprovado. Então, eu não estudava para o concurso de delegado, eu estudava para todos os concursos. Né? Dizem que sorte é a conexão
entre a preparação e a oportunidade. Se você está preparado quando a oportunidade surge, a sorte acontece. Então, eu procurei me preparar bastante, estudar bastante, para quando a oportunidade, o concurso abrisse, eu conseguisse ser aprovado. E aí, assim, eu fui estudando ao longo dos 5 anos de faculdade, né? Me dediquei bastante, Preparando, madrugadas a frio. E, consequentemente, quando foi no final do curso de Direito, começaram a vir as oportunidades, né? E aí eu fui passando em vários concursos. Passei para procurador de Arapiraca, procurador de Rio Largo, advogado da Caixa, advogado do Banco do Nordeste. Nas primeiras fases para concurso de procurador da Fazenda Nacional, advogado da União. Passei para analista do Ministério Público aqui do Estado de Alagoas, onde eu exerci por 1 ano a profissão. E aí veio o concurso de delegado. Fiz a prova muito bem, mesmo tendo 16 mil inscritos, eu já saí da prova sabendo que tinha passado. Fiz uma excelente prova, até disse a meus pais no dia, rapaz, difícil alguém me tomar essa vaga. Eu fiz uma prova muito boa. E aí, consequentemente, o resultado veio com a aprovação. Antes de exercer o cargo, eu tinha muito medo. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou aqui exercer uma profissão onde, sei lá, eu posso passar um mês, tomar um tiro na cabeça, nem gastar o primeiro salário. Então, assim, eu ficava com esse receio. Mas no meu primeiro dia de trabalho, eu já fui lotado numa delegacia especializada aqui na capital, delegacia de homicídios. Sim. A gente pegou um grande caso de repercussão nacional, inclusive, e eu gostei. Veio aquela sensação de que eu tinha nascido para a coisa. E desde esse primeiro dia até hoje é uma profissão assim que eu amo de paixão exercer. Você se encontrou, né? Demais, demais, demais. Só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de poder exercer essa profissão, de poder ajudar as pessoas através dela, né? Sim. Vi aí, já dei uma colada falando sobre justiça, né? Sim, então, sim. assim, você proporcionar justiça, você ser o primeiro contato das pessoas quando elas são vítimas, que buscam, né, uma resposta do Estado. Então, eu sempre procurei exercer com muito zelo, com muita responsabilidade essa profissão, sempre estendendo a mão a quem precisa, sem fazer pré-julgamentos, né? E sendo policial no bom sentido, né? É aquele que ajuda a senhorinha a atravessar a rua, aquele que está ali para estender a mão no momento de necessidade, aquele que dá a resposta que as pessoas precisam ouvir, não é nem que querem, é que precisam ouvir no momento em que são vítimas de um crime mais simples, de um furto, a um crime mais grave, um estupro, um homicídio, né? Uma família ali que perdeu seu ente querido e tem tão somente nas nossas mãos a oportunidade de ver pelo menos uma parcela de justiça sendo feita, já que seu ente querido não vai voltar, né? Então, assim, é uma profissão muito digna, né? E aquele que a exerce como eu pude exercer ao longo desses anos, só recebe gratidão das pessoas e a gratidão divina, né, de volta. Que bom. E assim, você trabalhou em todos os tipos de caso ou eram mais específicos? Como era a delegacia de homicídio, Teve né? um mais assim. Aí eu tenho mais de 10 anos de carreira, né? Aí você imagine muitos. assim, se você colocar aí, vamos brincar aqui numa conta matemática, 5 casos por semana, né? Isso que eu estou contando por baixo. Você imagine quantas situações, né, de todos os tipos eu não tive contato. Ao longo desses 10 anos de carreira, eu passei por 17 delegacias, ou seja, 17 cidades. E quando a gente é delegado em uma cidade, a gente é delegado de tudo, né? É como um clínico geral. Só tem O você caso, ali, né? o caso que vier, a gente tem que investigar. Seja uma Maria da Penha, seja um roubo, seja um latrocínio, um homicídio. Então, o caso que surgir, né, o crime que surgir, cabe ao delegado da cidade apurar juntamente com a equipe. E além dessas 17 cidades, aqui na capital, eu fui titular de algumas especializadas, né, que são aquelas delegacias que só investigam, têm a atribuição de investigar algumas espécies de crime, né? Trabalhei na especializada de homicídios, como eu disse, na especializada de tráfico de entorpecentes, na especializada de roubos e na especializada de crimes ambientais. Então, assim, foi um vasto leque de experiência por todas as áreas. Lógico que eu não posso aqui dizer que teve um caso que me marcou, que foi especial. Se colocar na balança, todos os casos, para mim, foram importantes, né? Eu sempre tratei cada caso como único, porque cada caso é uma dor
né, de uma pessoa, de uma família, de quem está, como a gente acabou de falar, lutando por justiça. Então, eu sempre tratei cada caso como um especial, né? E, consequentemente, busquei ter zelo, responsabilidade para dar a resposta que a sociedade sempre almejou. E eu acho que foi esse contato com as pessoas que foram dando essa guinada para essa outra oportunidade que foi a política, Sim, que é né? onde a gente ia entrar também, né? Como foi que você vinculou, como foi que chegou a partida, né, para você entrar na política aqui em Alagoas? Olhe, vamos lá. Depois de 10 anos assim de carreira, graças a Deus, onde eu passei, onde eu trabalhei, onde eu dei aula como professor, eu sempre tive um bom contato com as pessoas, né? A gente sempre deixou uma Uma marca, um semente, né? legado, uma semente plantada. E a política em Alagoas ela é muito complexa, né? Uhum. Não é fácil. A gente vê muitos políticos ganhando a eleição que a gente não sabe nem quem são, né? Da onde surgiram, muitos deles até como herança de família, né? Vencem comprando voto e fazendo cadastro. Isso me deixou muito desacreditado na política alagoana. Eu achava que era impossível alguém ganhar a eleição de forma espontânea aqui em Alagoas. Orgânica, né? E assim, eu tive uma primeira oportunidade de tentar entrar na política, que foi em Marechal Deodoro, né? Onde eu andava na cidade, eu era abraçado, querido, as pessoas me paravam para tirar foto, elogiavam o trabalho. Obrigado, delegado, você prendeu fulano de tal, que foi que praticou o crime, tal, 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 tal. Cada um tinha uma história específica. Sim. Delegado, minha mãe foi na delegacia, uma senhorinha, você nem lembra dela, eu acho difícil você lembrar, mas você tratou ela muito bem. Rapaz, o cara que trata bem minha mãe, tá tratando bem a mim, você tem uma dívida de gratidão comigo. E assim, eram coisas que eu ouvia de forma bastante corriqueira, né, quando transitava pela cidade, e eu sentia ali que eu podia fazer mais. Digo, olha, eu posso fazer mais pelas pessoas, pela cidade, do que, entre aspas, só ser um delegado de polícia. E aí eu lancei meu nome, né? Algumas pessoas falaram, por que você não entra candidato e tal? Sim. E lancei meu nome para ser candidato a vereador de Marechal Deodoro. E lá fui para a campanha, uma campanha linda, maravilhosa. Parecia que eu ia ganhar 100% dos votos. Pense numa campanha boa de fazer. Não recebi uma crítica, não recebi um não, sabe? Não teve ninguém que disse assim, ah, não vou votar em você, ou tô na dúvida, ou alguém que vinha me dizer, rapaz, tá difícil. Não, pelo contrário. Uma campanha repleta de otimismo e entusiasmo. Mas eu acho que talvez isso tenha complicado um pouco a nossa situação, porque tinha algumas pessoas que, concorrentes naturais, que diziam assim, ah, não precisa votar no delegado não, ele já tá ganho, né? Quem tá precisando de voto sou eu. Teve alguns maldosos também que acabaram comprando os nossos votos. O delegado pagou quanto o seu voto? Nada. Então deixou de pagar, não é melhor? E aí a gente foi minando, perdendo alguns votos, né? E acabou que no final das contas eu perdi a eleição por 3 votos. Tive o dobro de votos que alguns outros candidatos que foram eleitos por outros partidos. Mas, enfim, foi uma experiência. Sim. E naquele momento eu refleti mais uma vez. Poxa, será que é isso que Deus quer para mim? Né? Será que eu devo insistir nessa oportunidade? Mas, pós-eleição, voltei à minha realidade de delegado de polícia e continuei trabalhando. Com tanta ou mais vontade do que estava trabalhando antes. Só que dessa vez em 2 delegacias da capital, Maceió, né? A delegacia de roubos e a delegacia de crimes ambientais. Uhum. E aí essas delegacias também proporcionaram a gente muita visibilidade, notoriedade, porque realmente eu trabalhei com muita vontade. Na roubos, o ladrão prendia de manhã ou de tarde estava com ele Já tava. preso. Na delegacia de crimes ambientais, que era uma delegacia que nunca existiu, né? A gente começou a movimentar, então a gente conseguiu, graças a Deus, em pouco tempo, implantar na mente das pessoas o primeiro trabalho educativo. Não se pode maltratar animal, porque quem maltrata animal vai responder penalmente Sim. por uma pena. E, além disso, a gente começou a prender quem praticava maus tratos, né? Isso Sim. trouxe também pra gente uma grande Repercussão. responsabilidade. Olha, agora tem alguém que fiscalize quem maltrata os animais. Sim. Se maltratar, o delegado Leonan vai lá, prende. Foi um tal. novo olhar, né? Um Sim. novo olhar.
totalmente Para um lado diferente do que que a não gente... tinha tanta visibilidade também, Isso, né? na verdade, até era pior, era culturalmente enraizado os maus Sim, tratos. sim. Aqui era normal a tração equina, a carroça e charrete, as pessoas normalizavam envenenar felinos, as pessoas normalizavam agredir cães, as pessoas normalizavam a zoofilia, né? Então, assim, tanta coisa e a gente, graças a Deus, foi paulatinamente mudando isso. E depois, né, de toda essa repercussão através do trabalho, eu atendi de novo o chamado, coloquei meu nome à disposição numa campanha que de novo foi maravilhosa, foi uma campanha linda, onde eu chegava era abraçado, querido pelas pessoas, Ó, as pessoas inclusive, é, a gente as colocou também. pessoas dizendo que iam votar em mim, me incentivando, apoiando, sabe? Uma campanha muito boa de se fazer e acompanhando as pesquisas, graças a Deus a gente indo bem, indo bem, indo bem, indo bem, tanto que resultado foi o segundo mais votado de Maceió, quase 38 mil votos. Muito Até bom. hoje eu paro para refletir. Eu não... É muita gente, É né? muita gente. Olha, poucas semanas depois do resultado da eleição, teve um show aqui do Djavan, né, que Uhum. foi lá no Jaraguá. Aí depois saiu na matéria, ó, público estimado, 30 mil pessoas. Eu tava lá, eu fui. Meu Deus do céu, ainda Isso e tem mais um mais pouco. outro. É. É muita gente. Mas esse choque de realidade foi bom porque me trouxe mais responsabilidade ainda para o mandato. Foram 38 mil pessoas que confiaram em mim Sim. a responsabilidade de representá-las. E aí, se eu já era, olha, sabe, rigoroso com o meu trabalho como delegado, com o trabalho como político, sou ainda Cresceu mais, mais. né? E não só o trabalho como político em si, a minha vida pessoal também mudou, né? Eu sou representante das pessoas, então eu tenho que ser íntegro, eu tenho O que ser exemplo, né? honesto, Sim. tenho que ser um exemplo, né? Então, assim, eu fico me imaginando todos os dias como eu, se fosse o eleitor, gostaria de ver um político. E aí eu digo, olha, eu acharia muito bacana se o político que eu votei fosse professor, desse aula, né, em duas faculdades. Poxa, que bacana ia ser, ele não fosse só político. A gente vê Sim. tanta gente sendo só político. Uhum. Poxa, o meu representante não. Ele, além de político, ele é professor, ele tem um conteúdo a transmitir, ele tem Sim. alunos em sala de aula que gostam da aula dele, que apreciam o que ele transmite de conteúdo. Então, acho isso muito bacana. Então, vou continuar dando aula. Poxa, o meu político, ele é um cara família, ele é casado, ele é pai, ele respeita a esposa, ele ama o filho. E é assim que, graças a Deus, eu faço no meu dia a dia e mais do que isso, procuro mostrar, né? Sim. A gente vive numa política onde a maioria dos políticos ou Se se restringem, omite né? ou se corrompe, né? E isso não é bom. A gente precisa prestar contas à sociedade do que está fazendo, né? Então, a rede social veio aí como essa grande ferramenta Sim. aliada dos bons políticos. Lá eu mostro o meu trabalho e mostro o meu dia a dia, né? A minha relação com as pessoas, a minha relação com a minha família, né? Que isso, quer queira, quer não, também aproxima e volta à Sim. questão do representante. Poxa, eu sei quem é o meu representante. Eu sei o que é que o meu representante faz não só no horário de trabalho, mas também no final de semana. Eu estou ali vigiando ele, Tá né? vendo tudo que ele faz, né? E a identificação também, né? Assim, com o seu público, né? Ah, com É certeza. muito grande. Agora, assim, puxando a parte mais da saúde mental mesmo. Como é que você se enxerga, assim, nesse período que você teve que se dedicar tanto ao estudo, né? No período da preparação mesmo para o concurso, para decidir sobre a sua vida. E hoje você enxergando, né? Tudo que você queria, tudo que você pediu como propósito e hoje está fazendo acontecer. Como é que foi essa preparação mais mental mesmo, assim? Como é que você se vê? Olha, vamos lá. São dois momentos, eu acredito, na minha vida. O momento de preparação no concurso público foi muito difícil, né? Pra você ter ideia, hoje eu devo estar pesando cerca de 80 quilos. No dia da prova de delegado de polícia, eu pesava 56 quilos, né? Porque, assim, quando eu estava estudando, eu não parava nem para fazer refeição. Eu procurava, assim, me desgrudar o mínimo possível do livro e me dedicar o máximo possível ao estudo. Então, na minha mente, na época, eu era, olha, até hoje sou assim, né? Mas eu tinha muito peso na consciência. Ah, tô aqui, podia estar estudando. Ah, eu tô fazendo isso, podia estar estudando. Então eu estudava bastante, né? Eram horas e horas. E o pior de tudo, eu não tinha uma data. Olha, eu tenho que estudar
até o dia tal, final do ano, que era como vestibular, né? Todo final de ano tem. O concurso não, como eu disse a vocês, eu não sabia quando a oportunidade ia vir. Aparece assim do nada. Né? Tem que tá Abriu o sempre edital para o concurso tal. atualizando, né? Então, assim, eu ficava naquela expectativa. Aí, e isso não é assim, uma semana, um mês. Passam anos. Foram passando anos e eu sem ter uma oportunidade, nem para me testar, não abrir um concurso. 2 anos, 3 anos. Até o povo na faculdade dizia, rapaz... E eu sempre externei, sabe? Sim. O que eu almejava. Como agora, eu digo para todo mundo, eu vou fazer o Ironman. Né? Vou fazer. Tem gente que esconde, né, o que vai fazer porque tem medo da cobrança. Eu não gosto. Quanto mais cobrança, mais eu me cobro também e mais as coisas se concretizam. Gera um estímulo, né? E eu dizia, olha, eu vou passar em concurso cedo e tal, porque eu tô me dedicando. Só que não dependia só de mim, né? Porque, como eu disse, não abria concurso com frequência. E aí, cadê o Leonan, rapaz, que dizia que ia passar logo em concurso? Isso as pessoas me cobrando, eu com 19, 20 anos. Meu Deus. Cadê? Com 19 anos, mas super novo ainda. Aí 21 anos e não abria um concurso. Aí quando eu fiz 22 anos, foi que começaram a abrir as oportunidades. E eu comecei a passar. Durante esse tempo de estudo, chorei diversas vezes, né? Assim, madrugada em casa, chorei com meus pais. Bicho, não tem oportunidade. Será que eu não vai ter chance de eu ter um cargo público, né? Quando é que vai vir essa oportunidade? Será que eu vou ter que abrir mão e realmente ir para outro estado para conseguir um emprego? E aí aquela ansiedade e tal. Mas aí quando passou o concurso, graças a Deus que veio a oportunidade que eu passei, os primeiros já. Aí graças a Deus Ficou aliviado, né? Aí vamos lá. Já na profissão, falando mentalmente, mudou um pouco, né, a minha vida. Eu passei a sofrer muito com a perseguição dentro da própria instituição. Né? Eu fui muito perseguido, tanto que em várias oportunidades eu quis abrir mão do cargo que eu tanto amo, mas eu não estava aguentando. Perseguição que foram desde mudanças de lotação, né? A gente chama a banguela, né? Você está trabalhando numa cidade, da noite para o dia, Eles mudam. ser lotado em outro. Isso é terrível. Você, sabe, cria raízes no local, você sabe onde vai dormir, né? Se acostuma, cria uma rotina e tal. Conhece as pessoas. É toda a equipe ou geralmente só? Não, só você sozinho. Só você e Deus. Ah, meu Deus. E aí sofri muito ao longo desses 10 anos com isso. Aí você me pergunta, por quê? Não só porque estava trabalhando e me destacando. Tava fazendo certo, né? Nada. Tanto é que se fizesse alguma coisa errada, tava aí à tona. Leonan respondeu 10 processos jurídico, criminal, administrativo, muito pelo contrário, né? Sempre andei na linha. Mas por essa pressão que eu sofria dos meus superiores hierárquicos, eu tive muita vontade de desistir, né? Aí consequentemente, eu aguentei a pressão, né? E cada cidade onde eu passei, como eu disse a vocês, eu pude plantar uma sementezinha que mal sabia eu que seriam essas sementes plantadas que posteriormente se transformariam em votos, né? E aí veio esse terceiro momento na minha vida, que é a política. Assim que eu acho que pouco antes de assumir o mandato, né, já depois do resultado, eu digo, pronto, agora eu tenho um grande desafio. Qual é o desafio do político? É agradar o ser humano. Que é impossível. É impossível agradar o ser humano. Mas, enquanto político, esse é o meu objetivo diário. E agora, como é que eu vou fazer? E aí eu fui, né, me consultar com um amigo, que é psiquiatra, Dr. Gustavo. Sim. Eu digo, Dr. Gustavo, me ajude. Eu quero saber aqui como eu posso me blindar, né, de eventuais críticas que eu venha a sofrer em relação ao meu trabalho. Exemplos, comentários nas redes sociais. Não vou agradar a todo mundo. E além de não agradar a todo mundo, tem os concorrentes, que às vezes até gostam, mas criticam só para se posicionar contra. Aí ele disse, olha, não, tem 2 caminhos aqui para você. Digo, quais são? Disse, tem esse aqui, medicamentoso, você pode tomar isso aqui, uma gota disso, um comprimido disso, daquilo, outro. Ou você pode fazer só o seguinte, não lê os comentários. Qual você quer? Eu sempre fui muito natureba. Vou seguir esse aqui que é melhor. Vou colocar a minha aqui para ler, eventualmente, que é importante a gente ter um norte, né? Sim, se está indo bem, se está indo mal, se é isso que as pessoas querem. Afinal de contas, eu tenho que agradar as pessoas. E aí, consequentemente, eu optei por, né, abrir mão de estar ali lendo. Por quê? Né? Tem aquela velha frase, né? Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam. Sou o que sou, não o que acho. Não é assim também. A gente, às vezes,
nós somos seres humanos, né? sim. A gente às vezes fica com o ego inflado por um elogio e às vezes a gente fica um pouco deprimido por uma crítica. Então, como eu optei por não ler, a gente sempre, graças a Deus, até hoje, se manteve na neutralidade, né? Uma linha reta dentro da nossa mente e trabalhando, lógico, sempre para ser o melhor possível. E estou nesse momento hoje, né? Já no final aí do mandato, né? Quase que 3 anos aí de mandato, muito feliz, graças a Deus. Saiu uma pesquisa semana retrasada, a gente em primeiro lugar para reeleição, ó, sinal de que a gente está agradando as pessoas, Sim, graças a Deus, sim. graças a Deus, graças a Deus. E é isso. Validação absurda, né? É E assim, a importante. questão da regulação emocional é algo que a gente pontua muito dentro do próprio consultório. Hoje, a gente quer sempre as pessoas, né? Que é o caminho mais fácil. rápido. Então, hoje as pessoas buscam muito medicamento justamente por isso. E eu sempre falo, o medicamento ele não vai ser a sua cura. A Né? O longo medicamento prazo, né? o A medicamento longo ele vai prazo. ali relaxar, mas tá, não vai resolver. É. Eu preciso buscar o que resolva. O que é que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar, né? Isso. O quanto a gente tem que aprender as estratégias que funcionem com a gente. É algo que a gente pontua muito. Agora, trazendo um ponto também que foi falado, eu vou puxar o ponto da OAB porque é o que eu estou mais vivenciando com os meus pacientes, né? Tenho muitos pacientes que estão vindo com essa questão da preparação com a OAB, da cobrança, né? Desse tempo de preparação de, não posso descansar, não só preciso estudar e blindar minha mente e não sei o que. E às vezes vamos parar um pouquinho para entender, né? Você não pode ter um tempo de descanso aqui, você não pode respirar um pouco, você não pode relaxar. Como assim? Né? Não é 24 horas de estudo também. E a gente, às vezes, coloca uma cobrança tão absurda em cima disso que não é nem sobre a prova em si, é sobre a cobrança. Sobre a pressão, e estar né? na prova também é estar ali com a sociedade tranquila, com você, sabendo que você está preparado, que deu o melhor de si, né? Isso. E o quanto isso é necessário entender, né? Eu acho que é importante pontuar porque você trouxe muito nesse sentido. Você sabia que você estava preparado, mas Isso. talvez em outro momento como hoje, tem a questão das redes sociais, da comparação, muitas pessoas acabam vivendo desse outro modo, né? De não se sentir preparado, na verdade. Verdade. Mas é por aí mesmo. Agora, assim, infelizmente eu não tinha essa consciência. Eu sempre fui do me cobrar muito, né? Me cobrava. Pra vocês terem ideia, todas as provas OAB, todos os concursos que eu fiz, eu sempre chegava no dia da prova com uma pilha de livros, né? Um monte de resumo. Por quê? Eu queria estudar até o momento que a fiscal dissesse, ó, agora parou. Agora você não pode mais. Porque se eu não fizesse isso, na minha mente, eu ia fazer a prova ouvindo a seguinte fala. Rapaz, você podia ter estudado até agora, era mais meia horinha de estudo e você ficou aí, ó, dando bandeira, só olhando pro teto, esperando a hora de começar. Então a minha mente sempre funcionou dessa forma. Na verdade, sempre funcionou, não. Até Funciona. hoje funciona dessa forma. Eu me cobro muito. Vou dar um outro exemplo, pra você ver que um outro fato, mas como é semelhante tudo na minha vida. No dia da eleição. Eu trabalhei até o momento que um policial militar do colégio eleitoral onde eu votava disse, ó, Leonan, conhecia, né, acho que da TV e tal, e aí ele disse, ó, pronto, a partir de agora, sim, encerrou a eleição, né, você não pode mais, tal, a gente vai fechar aqui o colégio eleitoral. Aí pronto, aí nesse momento, aí eu fiz, olha, a minha parte, até então, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance, agora tá nas mãos de Deus. E aí fui só para casa, reunir com a família, pedir, né, em oração para que o resultado positivo viesse. Mas a minha parte eu fiz até Final. o final. Agora eu sou muito, olha, rigoroso, sabe? Eu procuro estar atento a tudo, a todo mundo que é da minha equipe, eu cobro bastante, porque não é que eu quero ser o melhor, é que eu quero dar o melhor de mim às pessoas. Eu não aceito menos do que isso, porque as pessoas merecem um bom representante, Alagoas, né, merece um bom representante, vocês merecem. Então, assim, a gente teve essa oportunidade, poxa, é real, Alagoas consegue eleger espontaneamente alguém, então não posso abrir mão dessa responsabilidade, tem que mostrar que, poxa, valeu a pena eleger alguém espontaneamente. E o camarada que trocou o voto dele por R$100, disse, rapaz, já os R$100 não valeu de jeito nenhum. Na próxima eu vou fazer que nem meu vizinho, meu amigo, meu parente, como que sempre votaram acontece, espontaneamente né? e estão Eles falam. orgulhosos hoje. Puxando um ponto mais atual também, como é que você lida? Você já falou um pouquinho sobre a questão de postar nas redes sociais e tudo mais, né? Mas como é que você lida com essa visibilidade, com essa exposição que você acaba tendo que fazer e ter que viver também? Então, você no seu lado pessoal e tá sempre postando, como é pra você hoje postar assim?
correlacionar, né? Tudo. Não é fácil, né? A rede social acaba exigindo isso. Mas desde o início do mandato, eu apliquei aquela filosofia. Olha, nós temos 3 espécies de políticos, né? Falando sobre a ótica da rede social. Certo. Nós temos o político que não posta nada, Sim. provavelmente porque também não faz nada. A gente tem um político que não posta nada, mas porque tem algo a esconder. E a gente tem um político que posta tudo. Esse político que posta tudo é porque ele tem conteúdo, né? Ele tem algo a mostrar, né? E eu sempre procurei ser esse político que tem conteúdo, que tem algo a mostrar. Nem sempre é fácil ter conteúdo, principalmente hoje na rede social, que todo mundo é produtor de conteúdo vazio, né? Sim, Exato. É verdade. Todo mundo se diz produtor de conteúdo, mas são conteúdos que não acrescentam em nada na vida das pessoas. Como político, eu tenho que produzir conteúdo porque eu tenho que impactar na vida das pessoas, né? Então, meu conteúdo não pode ser vazio. Tem que ser algo que mude a vida das pessoas. Seja através de um projeto de lei importante, seja através de uma conduta, uma postura fiscalizadora que cobre do governo o melhor para as pessoas, seja atendendo uma necessidade, um clamor popular, seja enfrentando, debatendo um tema importante, né, onde as pessoas às vezes queriam ouvir de um representante aquilo que sai da boca dela, né, eu chamo de comentarista de futebol, né, tem aquele Casagrande da Globo, que ele sempre está lá com o Galvão Bueno, e ele sempre fala o óbvio. Mas por que ele está ali? Porque alguém precisa estar ali no lugar dele, fazendo aqueles comentários para as pessoas ouvirem, mesmo sendo o óbvio. O político, quando também vai à rede social para comentar, às vezes, algo que é óbvio, ele está ali na função de representante. Foi por isso que eu votei nesse político. Esse político pensa igual a mim. Então, tem essa função também que é importante para nós. Então, mais do que qualquer outra profissão, nós precisamos estar nas redes sociais, precisamos nos mostrar e nos posicionar, sempre com conteúdos, como dito, que tragam algo de importante para as pessoas. Aí vem a outra questão, que é o lado de vocês, né? Mas e para vocês, de você estar se expondo nas redes sociais, às vezes expondo a sua família também? Olha, eu procuro não pensar muito nisso, sabe? Eu acho que se fosse para questão positiva, né? se fosse para eu pensar, eu acho que eu nunca teria nem dado uma entrevista como delegado de polícia, né? Porque o que tinha e tem de bandido que não quer me ver sorrindo, quer me ver, né, debaixo de 7 palmos da terra, não é brincadeira. Mas eu sempre me apeguei muito a Deus, né? O pessoal diz, rapaz, você não anda com segurança. Eu digo, eu ando. Está aqui, inclusive, o meu segurança. Né? Que é o nosso... ele até olhou pra mim assim, aí eu, calma, eu não... e vocês nem tinham percebido a presença dele, que é Deus, né? Então, assim... não, desculpa, eu tava, né, falando do rapaz que veio com você. Não. Ele olhou pra mim assim, minha gente, e aí eu disse, calma. E assim, eu sempre procurei andar na linha, né, de forma correta. Então, como delegado de polícia, eu nunca abusei de autoridade, nunca judiei ninguém, eu nunca prendi um inocente, eu nunca fiz conchavo com o crime organizado, com traficante, com bandido. Muito pelo contrário, sempre andei na linha, né, fazia o meu trabalho. Então, bandido, quando era preso, sabia que estava sendo preso porque praticou um crime, não porque eu quis, né? Lógico, tiveram algumas situações ao longo da carreira em que criminosos acabam pessoalizando, né? Poxa, o Leonan me prendeu e tal. Mas faz parte, né? Isso nunca me causou temor. E agora, como deputado estadual, eu já vejo com uma ótica um pouco diferente, né? Se como delegado eu dava entrevista, eu acabava me expondo nas redes sociais, como político eu não vou. Muito pelo contrário, né? Vamos continuar mantendo contato com as pessoas. E assim, você trouxe esse lado desse contato, né, dessa parte mais humana em si, que você precisa ter com as pessoas. E nós sabemos que você tem dois viés de atuação, né, tanto a política como essa parte de ser delegado, enfim, você tem muito contato.
E aí a gente estuda um pouco sobre essa área da criminologia, né? Algumas questões sociais também que a psicologia estuda. E eu queria entender o que é que você, assim, percebeu de sofrimento humano em relação às pessoas, tanto para essa parte política quanto para a parte da sua atuação como delegado. Porque, assim, na rede social a gente costuma perceber que, às vezes, as pessoas que nos consomem, ela tá ali com a dor e ela quer entender o que é que está passando, o que é que pode ser resolvido, o que é que ela pode fazer de estratégia. Então, a gente queria entender um pouquinho, assim, do que você vê de sofrimento no outro para você trazer realmente esse insight, essa reflexão para as pessoas que lhe acompanham. Olha, eu acredito, né, que boa parte do meu público ele é bastante variado, né? Sim, A gente hoje soma mais de 300 mil seguidores. Acredito que 80% são alagoanos, né? Tem as pessoas que gostam do delegado Leonan, né? tem isso também, né? Tem as pessoas que gostam do Leonan, protetor dos animais. Sim. Tem as pessoas que me amam, né? Que, sabe, gostam do meu trabalho, mas não me seguem, porque às vezes não gostam de alguns conteúdos Sim. mais fortes, né? Uhum. Que eu, infelizmente, acabo tendo que mostrar para dar um choque de realidade nas pessoas, para mostrar que Isso. aquilo ainda é comum em Alagoas, né? Que as pessoas, quando me mandam situações como essas, né, mais graves, eu dou a resposta, eu vou lá e tal. Então isso serve de estímulo, de incentivo. E, consequentemente, as pessoas que gostam do Leonan, né? Leonan sem profissão, né? Então, assim, eu procuro transmitir às pessoas aquilo, aquilo que elas se comunicam comigo, né? O que a gente conversa por direct, o que eu leio nos comentários, o que eu ouço das pessoas no dia a dia. E eu vejo que as pessoas, né? Elas estavam carentes, né? De um representante vindo da polícia, né? Que Sim. viesse, né, desse segmento, porque a política do outro lado era composta só de bandidos, então era importante ter um representante vindo da polícia. As pessoas não tinham a quem recorrer em situações de maus tratos aos animais, seja ela em qualquer de suas formas. Então eu procuro também nas redes sociais mostrar esse lado, né, para que essas pessoas se sintam atendidas também e, consequentemente, procuro continuar sendo o mesmo Leonan. Sem que a pessoa, quando entra na política, muda, né? Ah, o cara Sim. entrou na política, mudou. Eu procuro ser e manter-me sendo exatamente a mesma pessoa, né? Então, assim, lógico que a gente acaba trabalhando mais, acaba tendo que se dedicar um pouco mais, e isso impacta um pouco na vida pessoal da gente. Mas, tirando isso, a mesma pessoa, sabe, com os mesmos anseios, os mesmos objetivos e a mesma vontade de agir e pensar com empatia, né? Se colocando no lugar do próximo, né? Agindo com altruísmo e, consequentemente, fazendo aquilo que as pessoas esperam. Sim. Tá Acho que bom. isso que faz a diferença, né? Você se ter acolhido ao ponto de. Eu sei que ele vai fazer de tudo por mim, né? Talvez eu não tenha mais aquele, como você falou, não tenha mais aquele meu ente querido, o meu cachorro, a coisa do tipo, mas o mínimo de esperança de justiça de justiça que eu possa oferecer, ele tá ali para me ajudar, né? E eu Isso. acho que isso conta muito. Mas se você pudesse mudar alguma coisa que talvez não dependesse de você hoje, assim, no sistema, né? Que para que as pessoas realmente se sintam mais acolhidas, sintam que realmente merece ter essa justiça, que talvez seria. Você fala assim politicamente falando? Como assim? Pode ser qualquer uma das suas versões aí da profissão, mas algo que assim você vê que é muito difícil hoje em dia, que você talvez você ainda consiga pelo fato de você estar nesse patamar, mas que o sistema em si é complicado. As pessoas acreditar nesse sentido de saber que alguém vai acolher, que vai fazer a diferença, que vai dar certo. Olha, tem tanta coisa que eu queria mudar e Se pudesse, transformar né? na vida das pessoas. E às vezes é o contrário, você dizendo, ah, você está nesse patamar. Não, olha, um deputado estadual, por incrível que pareça, não tem poder para fazer aquilo que ele
quer fazer de mudança, né? na vida das pessoas, nos órgãos públicos, nos serviços públicos, né? Eu faço parte de um parlamento, dentro de um Sim. poder legislativo composto por 27 membros. Portanto, sou eu mais outros 26 deputados estaduais. A minha vontade, ela depende ainda da aprovação da maioria absoluta ou simples, a depender da matéria, nas situações. Então, assim, eu não posso agir sozinho e nem tenho o poder de agir sozinho. Porém, né, se hoje um cidadão pode causar um baita do impacto na vida de uma pessoa só através de um elogio, né? Como você tá bonita hoje, né? Que bacana, parabéns pelo seu trabalho. Você imagine alguém que tem uma profissão que tem essa função. Então, assim, isso faz com que eu não baixe a cabeça, não desista, né, da política e siga trabalhando da melhor forma possível. Mas você me pergunta, tem coisas que você queria mudar? Com certeza. Olha, eu queria que as pessoas hoje fossem atendidas nas suas demandas de saúde, como infelizmente hoje não são. As pessoas morrem nas filas do hospital, as pessoas não têm acesso a medicamento, tudo é muito difícil, demorado. As pessoas acabam perdendo entes queridos por procedimentos simples que às vezes não realizam por conta da nossa saúde pública, morosa, dificultosa que nós temos hoje em dia. Hoje as crianças não têm acesso a uma educação de qualidade, seja ela no ensino infantil, fundamental, médio, né? Hoje os nossos jovens não têm mais o acesso à educação que deveriam ter, até muitos deles já perderam a vontade, né, de buscar um curso superior como porta de entrada para o mercado de trabalho. Isso me entristece demais, né? Isso eu gostaria de ter o poder para mudar. Eu gostaria de ter o poder de gerar emprego para as pessoas, que cada um tivesse o seu emprego, porque é o emprego que dignifica o ser humano. A gente hoje não tem, as pessoas estão desempregadas e o desemprego é a porta para o mau caminho, né? Para o desespero, para a ansiedade, para, enfim, coisas ruins. Enfim, são muitas coisas que eu gostaria de mudar, mas hoje, como deputado estadual, eu não tenho a condição. Quem sabe lá na frente, né, se for da vontade de Deus, a gente não tem a oportunidade de poder fazer mais pelas pessoas. Mas, enquanto isso, vamos seguir trabalhando, né, fazendo aquilo que está dentro do nosso alcance, para que, consequentemente, a gente consiga mudar, nem que seja um pouquinho. Perfeito. Já faz a diferença, né? Um pouquinho. Oh, com certeza. Verdade. Mas façam isso. Vejam, assim, uma pessoa aleatória ou conhecida de vocês e, mesmo sem achar nada, só façam elogios. Mas como você tá linda hoje, como você tá radiante hoje, a sua roupa maravilhosa. Você vai alegrar o dia daquela pessoa. Agora, faça um teste. Também. Você tá tão pálida, você tá tão pra baixo. O que foi que houve? A pessoa, mesmo estando boa, ela fica reflexiva. Porque eu tô assim, o que foi que aconteceu? Aí vai se olhar no espelho, enfim. Mas é muito isso mesmo. Assim, a gente, inclusive, eu e Mayara, a gente fez o TCC juntas e a gente falou justamente sobre rede social, né? Sobre a influência, né? Sobre a influência dela. E a gente fez uma pesquisa em campo com jovens também. A gente percebeu que hoje eles estão muito distraídos com essa parte de entretenimento, né? Ganhar dinheiro com rede social. Não no bom sentido, assim, né? De transmitir conhecimento. Mas, enfim, fazendo joguinhos, essas coisas que a gente vê atualmente. As mais rasas possíveis, as coisas né? mais rasas, né? Dancinha, entre outras coisas. E, assim, a gente tenta justamente... Montou isso aqui, né? A gente pensou justamente para tentar trazer outra perspectiva. E o bom é que hoje, por menor que a gente seja ainda atualmente, a gente serve como inspiração para muitas pessoas que a gente nem imagina. É muito bom quando a gente recebe também esse feedback. Para fechar aqui, né, o nosso episódio, nós separamos 2 perguntas que nós divulgamos, tá? Então, vocês entrem no Instagram. Sempre quando a gente tiver um convidado, a gente deixa lá uma caixinha de pergunta para você tirar a sua dúvida, tá? Já que você não consegue estar aqui com a gente no momento. Bom, então, eu acho que o Leonan já falou até um pouco sobre isso, mas geralmente a gente faz para realmente fechar, né? Para o telespectador quando tem uma dúvida mais específica.
E a pergunta foi o seguinte: o que você diria que existe de mais humano no exercício da justiça? O que existe de mais humano no exercício exercício da justiça? Olhe, a palavra justiça, ela é muito forte, né? Ela é sinônimo de conforto, ela é sinônimo de resposta à altura da expectativa. E hoje, né, nós vivemos num mundo onde as pessoas clamam e buscam por justiça em todos os segmentos. E você poder, através do meu caso, de uma profissão, lutar por justiça pelas pessoas, é algo muito importante, né? É algo que sempre me deixou muito feliz, é algo que sempre me trouxe algo que dinheiro no mundo pode pagar, que é a gratidão das pessoas. Então, quando você luta por justiça para as pessoas, você tem a oportunidade de atender aqueles anseios e, consequentemente, receber dela algo que é inato ao ser humano, que é a gratidão. Então, assim, eu, como delegado de polícia, hoje como político, trabalho buscando trazer justiça para as pessoas. E o que me move é exatamente isso, é receber delas essa parcela de gratidão e, consequentemente, é o que eu busco também através desse justiçamento. Então, essa relação que sempre existiu ao longo desses mais de 10 anos de carreira que tenho como delegado de polícia, ao longo desses 3 anos como deputado estadual, sempre para mim foi muito produtiva e proveitosa, né? Continuo lutando por justiça, continuo almejando a gratidão das pessoas, porque é o que acaba me movendo e, consequentemente, é algo que é prazeroso de se fazer. Vamos para a segunda, então. Para quem hoje se sente perdido entre a vontade de fazer a diferença e o medo de não conseguir, qual conselho você daria? Olhe, quem se sente perdido entre a... Fazer a diferença e o medo de não conseguir. Olha, esse medo, ele é natural, né? A gente sente o friozinho na barriga quando você vai dar uma aula, o friozinho na barriga quando você vai começar algo novo, o friozinho na barriga, aquele medo de errar, faz parte, né? Não tem aquele cara que esteja no mais alto posto mundial que não tem esse medo de errar. Isso é natural, é normal e é importante que você esteja com ele lado a lado, porque isso vai te fazer bom, né? Esse medo de errar, esse medo de fracassar vai te fazer ser melhor a cada dia. Então, não se preocupe com isso, né? Todos nós temos, né? E faz parte e é importante que nós tenhamos esse receio. E fazer, né, algo inovador, algo novo, algo que impacte não só na sua vida, mas na vida das pessoas também, é importante. Por quê? Porque é a oportunidade de deixar nessa vida um legado, de você ter seu nome lembrado por algo que você fez de produtivo, algo que impacte na vida de uma pessoa ou de mais pessoas, algo que vai fazer você ser lembrado por aquilo. Isso é muito importante. Trazendo uma reflexão, né, que fala um pouco sobre isso, e eu estava refletindo, eu viajei com minha família para Gramado, né? Fomos tirar 2 diazinhos de descanso com a família, passamos e tal. E aí o pessoal, quando eu cheguei, e aí, descansou, aproveitou? E aí eu pensei, rapaz, eu respondi, né? Pra ser sincero, eu não descansei não. Porque meu filhinho tem 1 ano e 4 meses, né? E assim, quando a gente saía, para os locais, para ele ver uma pecinha de teatro, brincar na piscina de bolinhas, ver um palhaço, a Turma da Mônica, enfim, eram programações para ele. E à noite, quando a gente chegava em casa, 1 ano e 4 meses, chegava no hotel, 1 ano e 4 meses, a gente não dormia, né? Porque ele acordava à noite e tal. As refeições era aquela correria. Minha esposa pegava o prato dela ligeiro, almoçava, e eu ficava com ele no colo, depois eu almoçava ligeiro. Então, assim, a viagem se foi uma angústia só, mas foi maravilhosa. Aí depois de você dizer isso tudo, a viagem foi maravilhosa, foi espetacular. Por quê? Essa relação entre pais e filhos é uma relação tão bonita, porque é o momento onde nós deixamos de ser o centro da atenção. Sim. O mundo deixa de girar em torno da nossa órbita, nós deixamos de ser o protagonista e passamos a ser um personagem na vida de um outro serzinho, que é o filho ou a filha.
Poxa, isso traz pra gente um sentimento tão bom. Poxa, meu filho tá feliz vendo essa peça de teatro. Me emocionei várias vezes lá. Poxa, meu filhinho tá tão feliz que tá comendo essa comidinha bacana aqui. Amanhã, ele nem lembra, ele nem lembra. Eu Mas perguntei você a ele, lembra. eu lembro e eu vivi aquele momento, Sim. né? Perguntei quando a gente chegou aqui, Marcelo, filhinho, lembra que assistiu? Não lembro. Mas foi um momento que a gente proporcionou a ele. Sim. Então, isso é muito bacana. Minha esposa gostou, amor, da viagem. Gostei. Mas mesmo assim, assado, gostei demais. Então, aí isso vem dessa pergunta que você fez, né? De fazer algo que impacte na vida das pessoas, algo diferente, algo inovador, algo que às vezes exige um pouco de, não nesse caso, né? Mas de coragem também. E a gente tem o receio, né, de não fazer certo, de errar e tal. Então, consequentemente, é isso. A gente precisa viver, né, a gente precisa aproveitar a vida, mas da melhor forma possível, né, com prudência, né, temendo a Deus, né, agindo corretamente, sem passar por cima de ninguém. E eu acredito muito na lei do retorno, né? Então, a gente fazendo bem, plantando bem, lei da semeadura, a gente vai colher o bem. Uma hora chega, né? Ah, com certeza, é. E aí, tem mais alguma coisa? Não. Acho que deu pra gente fechar Foi muito bastante, bom. né? Foi. Foi muito importante entender esses vários lados, né? De uma só pessoa. O quanto é importante Incrível, a gente... assim, o quanto a história é profunda, né? É. E a gente que às vezes vê um pouco de fora não imagina. Uhum. Mas, assim, a gente queria novamente agradecer, né? Pela presença, pela disponibilidade, por ter aceitado, né? Quem sabe aí a gente tem uma parte 2, né? Para se aprofundar mais um pouquinho. E, assim, conte conosco, né? Eu já lhe apoiava antes e continuo apoiando. Amém. E, assim, estamos aqui, né? Para o que der e vier, acompanhando, né? Curtindo, divulgando. Queria que você falasse um pouquinho só para o pessoal saber que você tem canal, né? De denúncia, mas tem o link lá no Instagram dele, né? Que direciona. Tem um grupo também, né? Para denúncias, então acho importante vocês seguirem. E qualquer coisa, né? Dá um clique lá. Não deixar que esses maus tratos aconteçam ao redor. É isso aí, gente. Muito obrigado, de verdade mesmo. Me senti muito à vontade em casa com vocês. Parabéns pela condução de hoje. Parabéns pela forma como vocês estão tratando o tema. Não só comigo hoje, eu dei uma olhada no Instagram de vocês, vi os outros podcasts que vocês gravaram. Desejo todo o sucesso do mundo e o que precisarem, estou à disposição. E quem quiser me seguir e acompanhar nas redes sociais, Delegado Leonan em todas elas. Sigam. Sim. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. até a próxima. Oi? Oi. Ê.